Rita, minha cara, uma ótima tarde a você. Falamos hoje sobre o secretário executivo do Ministério da Fazenda, porque Dario Durigan defendeu que o debate sobre a tributação de grandes setores, ela deve ser feita de forma individualizada. Na verdade, esse secretário executivo, hoje ministro da Fazenda, Dario Durigan. Como que essa estratégia de diálogo pode evitar o risco do tarifaço? Porque os americanos querem o quê? Liberdade para o etanol. Eles são os maiores produtores do planeta, querem vender aqui com uma taxa um pouco menor. Hoje é de 18%. A gente quer vender açúcar para os americanos. Como é que a gente chega nesse meio termo, minha cara? Boa tarde. Ei, Gabriel, boa tarde. Você sabe o que me causa até um susto? É nessa altura do campeonato, o tarifaço do Trump é do dia 2 de abril de 2025. Então, assim, nós estamos nessa conversa do Trump há quanto tempo? Depois a Suprema Corte, em fevereiro desse ano, de 26, ela foi lá e disse que era inconstitucional esse tarifaço. Todo mundo respirou. Mas o Trump disse, nesse mesmo dia, que ele iria usar de todas as formas legais para retomar o tarifaço, que é a forma que ele encontrou para ajustar as relações bilaterais dos Estados Unidos com os seus principais parceiros. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente, de forma diplomática, o Brasil, já deveria estar sentado à mesa, conversando sobre esses pontos sensíveis desde o ano passado. E desde, pelo menos, o início desse ano, quando o STR virou a forma do Trump voltar com as tarifas. Aí ele voltou com essas de 25 e voltou com as de 12,5. Então isso já devia estar no centro das negociações. Nós já tivemos 2 encontros do Lula com o Trump. Então vamos conversar, gente. Vamos falar de terras raras, vamos falar de etanol, vamos falar de açúcar, vamos falar de carne, vamos falar de suco de laranja, de café. É isso que a gente já devia estar falando há muito tempo. Onde que a gente pega na inflação dos americanos e onde que os americanos estão insatisfeitos com o Brasil? São as big techs, aquilo que eles chamam de perseguição às empresas americanas, a questão do desmatamento. Quem é que vende o desmatamento do Brasil lá fora? Talvez o nosso próprio governo. Então eles têm que consertar aquilo que eles venderam, porque nós somos referência em legislação ambiental. Então vamos conversar. Só que isso já deveria estar sendo conversado desde 2 de fevereiro do ano passado e de forma bem mais diplomática após os encontros de Lula e Trump. E é isso, é uma coisa assustadora, nessa altura do campeonato, a gente escutar o ministro falando que vamos conversar de forma setorial. Eles precisam dos nossos aviões, eles precisam das nossas peças para aviões. Então, eu não estou entendendo, não. Realmente, Gabriel, dá para entender? Sabe, que morosidade diplomática é essa? Será que só vale soberania? Que o discurso das relações bilaterais vai ficar e passar pelo lado político da soberania? Não é questão de soberania, é questão de comércio bilateral e nós estamos conversando com o país que mais investe no Brasil. A China é o nosso maior parceiro comercial, é o que mais compra da gente. Mas os Estados Unidos são os que mais compram o Brasil. Agora, Rita, falando um pouquinho sobre estrutura Brasil, do que a gente tem de discussão aqui dentro, tirando os problemas que vêm de fora, está avançando no Senado Federal a articulação pela PEC do trabalho flexível. O que você enxerga nessa proposta que parece ser a bola da vez para o setor produtivo, que parece ter enxergado na PEC da escala 6x1 uma batalha vencida e agora propõe essa alternativa, se não uma PEC que pode ser aprovada em conjunto com essas outras mudanças no mercado de trabalho? Olha, eu acredito que o Senado pode dar ao país uma evolução para as leis trabalhistas. Eu chamaria essa PEC da PEC da liberdade. O Brasil não está, os brasileiros não estão muito acostumados com liberdade econômica, com a liberdade de você negociar aquilo que você tem, que é a sua força de trabalho. Então, o setor de serviços, principalmente, ele evoluiu muito
Nós temos prestadores de serviços nas mais diversas áreas. E com o advento da tecnologia, nós estamos on 24 horas. Então, nós temos que tratar as relações trabalhistas de forma flexível, desde que não haja nenhum tipo de perda para quem está sendo empregado. Então, se houver uma possibilidade de você negociar com quem te contrata, quantas horas você vai trabalhar, quando que você vai trabalhar, sem essa escala rígida, sem essa necessidade dessas folgas rígidas, isso será a liberdade das relações trabalhistas. Porque eu tenho o direito, eu acho, de trabalhar quando eu quiser, para quem eu quiser, como eu quiser. Então, essa flexibilização, ela coloca o Brasil no patamar do século XXI. E não num regime rígido de escala. Porque dessa forma, nessa rigidez da 5x2, você tem um Estado vigilante e faz com que o empregador tenha um adicional de custos para entregar essa escala. Ele vai ter que contratar outros turnos e isso vai trazer inflação. Vai trazer custos na vida do próprio trabalhador. E quando você flexibiliza as relações trabalhistas, você dá ao trabalhador a chance dele, por exemplo, ele está grávido, vai ter um filho, o que vai acontecer? Eu preciso trabalhar mais. Então, eu trabalho o tempo que eu quiser, desde que os meus benefícios sejam preservados. A hora extra, férias. Então, é por aí. Isso chama liberdade. Nós temos que sair dessa tutela do Estado. Desde Getúlio Vargas, do século passado, a CLT escraviza o brasileiro como se ele fosse um dependente do Estado. Nós não somos dependentes do Estado. O Estado é que depende da gente através dos tributos que nós pagamos. E a maior geração de tributos, ela vem da produção. Então, quanto mais o país produzir, mais riqueza nós vamos gerar para o país, para os empregadores, para os empregados, para todo mundo. Isso chama liberdade econômica. Nós precisamos de ler outra cartilha e sairmos dessa tutela do Estado, desse excesso de assistencialismo. Então, eu acho que é por aí. E acho que essa PEC, ela pode fazer com que haja uma evolução ao invés do retrocesso. Na minha opinião, a mudança da escala da forma que ela foi proposta é um retrocesso nas relações trabalhistas com um ônus muito grande para o pequeno e para o médio empregador. E se você quiser saber quem trabalha na escala, né, é 7-0, trabalha 7 dias e não folga nenhum, é só você virar um empreendedor no Brasil. É só você abrir uma empresa que você vai saber o que é trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia, inclusive para conseguir pagar os custos trabalhistas e a carga tributária. Tá bom dia, minha cara. Até uma próxima. Uma ótima tarde a você. Nos vemos no próximo Insights do Mercado. Para todos nós. Valeu.